Boa noite a todos, bem-vindos. Secretário, eu vou começar com o senhor. Na semana passada, vocês estiveram com a ministra da Noruega, de Meio Ambiente, e queria lhe ouvir um pouco sobre a sua impressão de como é que os estrangeiros, os investidores estrangeiros, especialmente de um país como a Noruega, que é uma referência em governança, quais são os compromissos que o Rio de Janeiro já assumiu com a iniciativa privada? Acho que até seguindo um pouco dessa última conversa, essa última pergunta que eu tive com o governador, que compromisso que o Rio de Janeiro já consegue assumir diante do interesse, diante dessa vocação do Estado para esse tema? Boa noite a todos. Bem, o governador acabou colocando muitas questões importantes, números importantes. O Rio de Janeiro, de fato, vem se transformando nos últimos anos, sem descuidar de sua matriz de petróleo e gás, que são muito importantes para a economia fluminense, mas é um estado que tem 2 das 6 atuais plantas de biometanos no país, você tem mais de 150 centrais hidrelétricas, né? E num país onde a matriz energética é, por sua essência, limpa, quase 95% da matriz no Brasil é limpa por sua natureza, sua essência. E o Rio de Janeiro, então, ele precisa tratar as empresas, e vem fazendo isso nos últimos anos, de uma forma a trazer cada vez menos burocracia, o licenciamento mais rápido, legislação mais eficaz. O governo tem enviado legislação para a Assembleia em que você traz regulação mais eficiente para as empresas, segurança jurídica, esse é um grande ponto. As empresas, ao investir no Rio de Janeiro, precisam de segurança jurídica. Brasil todo, né? Brasil todo. E, para isso, você tem que ter, além de uma logística, gás, petróleo, energia mais barata, para que as empresas possam vir para o Rio de Janeiro, elas precisam ter segurança jurídica. E é nesse sentido que a legislação, destravamento de legislação tributária, um regime fiscal mais eficiente, prover todos os sites das indústrias e das empresas que aqui vão investir em uma infraestrutura mais eficiente, a gente acaba trazendo mais segurança e oportunidade para essas empresas. Nós temos diversas oportunidades, o governador colocou aqui o Porto do Açu, foi considerado o site do Porto do Açu o segundo melhor local para eólica offshore no Brasil, já são mais de 15 projetos hoje em licenciamento, e o que nós garantimos é o licenciamento na parte dos órgãos estaduais vai se ter celeridade, e cobrança dos órgãos federais para que esses licenciamentos ocorram, vai se trabalhar junto aos poderes para que os entraves de instalação possam não ocorrer. A gente, quando chegou no governo em 2020, a gente teve aproximadamente 5 a 6 projetos que estavam parados, seja por questões judiciais, por licenciamento, há mais de 10, 15 anos. Dezenas de bilhões de reais de investimento que estavam deixando de ocorrer por falta ou de licenciamento ou de uma resolução rápida e consensual. E a gente foi destravando um a um, alguns desses investimentos já saíram do papel e outros começaram a vir. Mais do que trazer novos investimentos, também há um papel muito importante do Estado de tratar bem as empresas que aqui já estão instaladas. E nesse sentido que há muito diálogo com todos os setores, IBP, cadeia produtiva, Firjan, enfim, para que entendamos quais são os problemas da indústria, do setor, e possamos destravá-los para que os investimentos continuem ocorrendo. Acho que você toca num ponto importante, secretário, que o Brasil tem muito greenfield ainda, né? Vamos dizer assim, muito potencial para investimento do zero, mas tem muita coisa já instalada aqui que precisa dessa mesma demanda da segurança jurídica, né? De uma regulamentação que seja previsível e de um horizonte para a tomada de decisão, porque os investimentos em transição energética, quaisquer que sejam, demandam médio e longo prazo, quer dizer, tem uma importância essa relação, não só com esses que vão chegar, mas com aqueles que já estão. Eu vou passar a bola para o Eugênio, daqui a pouco eu volto com você, secretário. Eugênio, eu acho que você está um pouco no meio dessa cadeia, né? Que é um porto novo e, ao mesmo tempo, já com projetos avançados. Muita gente não consegue entender o que é um porto que é focado em crescimento sustentável, o investimento de vocês em hub de hidrogênio verde, quer dizer, como é que funciona isso? Como é que o negócio do Porto do Açu funciona com esse estímulo, esse incentivo do crescimento sustentável? Bem-vindo, boa noite.
Obrigado, Thaís. Boa noite a todos. Acho que o ponto é exatamente esse. O Porto, você tocou aqui, o Porto é novo, né? Então, o Porto do Açu está fazendo, nesse mês de outubro, 10 anos da primeira operação. Então, a gente está comemorando agora, apesar de ser um porto bastante novo, a gente já tem aí um histórico interessante, né, dessas operações em 10 anos, com bastante movimentação. Essa primeira onda de ocupação do porto, a gente fala bastante internamente, que foi uma onda muito dedicada a projetos relacionados à indústria de óleo e gás, mas cada vez mais todo projeto relacionado à transição energética e descarbonização tem ganhado um peso muito grande no Porto do Açu. Então, esses projetos de produção de hidrogênio, energias renováveis e projetos de descarbonização de algumas cadeias importantes, como a cadeia siderúrgica, são projetos que têm ganhado um peso bastante importante na ocupação do porto. Vou dar um exemplo. A gente fez o licenciamento de uma área de 1 milhão de metros quadrados para projetos de hidrogênio verde, e essa área já está 90% ocupada com empresas que pediram para ter áreas reservadas para a instalação dos seus projetos, empresas internacionais. Então, a gente já passa a ver uma escassez de área já com licenciamento na sua primeira etapa concluída, para pensar já numa expansão para esse processo. Então, cada vez mais a gente vai ver esse peso desse mundo de transição energética e descarbonização ganhando bastante importância dentro da ocupação do complexo industrial do Porto do Açu. E aí, se você tem uma mudança imposta pela agenda, né, que não tem como escapar, ou o setor público assume essa agenda e passa a atuar, o investimento não vem, mesmo com essa demanda que o Eugênio acaba de trazer. Carla, eu vou te colocar nessa conversa aqui. O BNDES passou a ter um papel relevante aí na discussão, numa discussão importantíssima no Brasil, que é melhorar a qualidade dos projetos para que o financiamento, enfim, eles possam existir. E, no caso da mudança climática, tem um foco importante do BNDES, que é a mitigação da crise. Então, quero começar te ouvindo sobre onde é que está o BNDES hoje, neste papel, nessa condução. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Thaís. Agradeço muito o convite, muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar a visão, estratégia e contribuições do BNDES. Acho que um dos grandes desafios da transição energética é a financiabilidade, e como é que a gente chega nela. Então, antes de entrar em possíveis soluções, estruturação de financiamento verde, né, é preciso viabilizar projetos. Então, o BNDES, além de contribuir com o seu balanço, com a sua resiliência de balanço, com a captação internacional, foi o primeiro banco a emitir um Green Bond no mercado internacional, pavimentando um caminho para outras instituições brasileiras. A gente também tem a responsabilidade e a atribuição de estruturar bons projetos. E o saneamento do Rio é um exemplo dessa estruturação, em que o BNDES começa a trabalhar antes dos projetos serem viáveis, estrutura, né, e é colocado para a iniciativa privada fazer um investimento. E pós-concessão, a gente consegue também embarcar outros investidores e outros financiadores na dívida desses investimentos. Além disso, a gente tem bons exemplos aqui com o Porto do Açu. O BNDES, né, fez parte do funding de quando o Porto foi instalado. E também temos ali um belo exemplo de colaboração com um banco de fomento alemão, o KfW, no financiamento à usina termoelétrica. Então, mostrando um pouco que o BNDES é capaz não só de atuar como um banco, oferecendo crédito, mas também fazendo uma espécie de mitigação de riscos, né, para investidores, para que a gente possa fomentar o investimento no Brasil. A gente acredita muito que o Rio de Janeiro ele tem um potencial não só de desenvolvimento local, então acho que o biometano, por exemplo, é um grande exemplo disso, mas também de ser um player relevante na disputa de mercados globais. Então, a gente tem muitos novos segmentos e tecnologias. Aqui o Eugênio mencionou a questão do hidrogênio, mas a gente tem a discussão de eólico offshore e de tantas outras novas tecnologias não maduras para que o Rio possa percorrer esse caminho de desenvolvimento. Já vou querer te ouvir mais detalhes sobre isso. Secretário, eu já tratei aqui com o governador, mas vou querer mais detalhes sobre
qual é a agenda de atração de investimento? Assim, do que o Rio é cobrado, que respostas que o Estado tem dado para transformar em realidade essa demanda e essa capacidade do Brasil de participar desses projetos? Olha, a gente quase que diariamente ouve em grandes empresas, consulados, embaixadas. E primeiro ponto, há um desconhecimento ainda muito grande de Brasil para empresas internacionais e de Rio de Janeiro, por incrível que pareça, né? As potencialidades na área de petróleo, elas são mais óbvias, né? Embora se desconheça esse volume, 85% da produção brasileira em petróleo, mas há ainda muito desconhecimento. E quando se vê o Rio de Janeiro como o segundo maior mercado consumidor do brasileiro, que tem uma infraestrutura com mais de 5, 6 portos, hoje muito fortes, as empresas começam a olhar para o Rio de Janeiro de forma diferente. E aí a gente começa a mostrar para ela que, por exemplo, na reforma tributária, boa parte dos ganhos virão para estados que são grandes consumidores. E aí você começa a enxergar o Rio de Janeiro com boas estradas, estradas que até pouco tempo eram as piores do país, hoje são identificadas como as melhores do país, uma boa infraestrutura aeroportuária e portuária, isso é fundamental, escoamento de produção. Então, o Rio de Janeiro começa a ter, sim, com segurança jurídica, com toda essa infraestrutura e energia barata, o cenário perfeito para essa equação de vinda de investimentos. Quando um board de uma empresa decide investir, ela decide investir 3, 4, 5 anos antes do início dos investimentos. Vou dar o exemplo aqui da indústria automotiva. Em 2021, mais ou menos, tivemos reuniões com várias empresas da indústria automotiva, Nissan, Stellantis, e todas com travas importantes na burocracia da Secretaria de Fazenda, legislação. A gente foi destravando uma a uma, com diálogo, olhando os processos. Ao final de 1, 2 anos, a gente teve, nesse ano, o anúncio de investimentos de quase 5 bilhões de reais da Stellantis e Nissan no Brasil. Quer dizer, a tomada de decisão que ocorreu hoje, ela se dá por ações pretéritas do Estado, com prevenção, nessa desburocratização. Fundamentalmente, as empresas reclamam muito ainda de um Estado em que a parte de fiscalização, licenciamento, trava muito o investimento. Não dá para fazer uma programação de investimento onde a taxa interna de retorno é cada vez menor, você ter um cronograma de investimento desorganizado por travas estatais. Então, esse é o grande ponto. Os Estados precisam entender que as empresas são parceiras, as empresas são as grandes contribuintes da geração dos recursos para que a própria máquina estatal funcione. E como é que essa agenda conversa com a questão da transição energética? Quer dizer, aliar esse interesse do investimento com essa vocação do Rio de Janeiro, a necessidade da condução da agenda da transição? Primeiro, com uma legislação que incentive a adoção de energias limpas ou que tenha na sua pauta de descarbonização a pauta premente. Há uma legislação hoje em curso, em discussão no Parlamento Estadual, em que incentivos são dados, incentivos tributários, fiscais, para empresas que produzam de forma mais limpa e eficiente. O próprio Estado tem dado o seu exemplo, trocou toda a matriz energética da SEDAI para ou energia própria, produção própria, ou comprada em leilões com energia limpa na sua matriz. No próximo ano de 25, um projeto sai do papel para todos os prédios públicos do Estado possam consumir energia de fontes limpas ou de fonte própria. Então, o Estado tem, assim, estimulado não só trazer fontes próprias para o Estado do Rio de Janeiro, principalmente fotovoltaica, seja estimulando que prédios públicos, equipamentos, empresas possam, com uma legislação que tragam benefícios, também participar desse processo de descarbonização. A gente vive um mundo hoje de eventos extremos. Infelizmente, conviveremos ainda pelos próximos anos com esses eventos extremos. Se essas ações não começarem a ser realizadas hoje, daqui a alguns anos, esses eventos extremos causarão mais males ainda. A gente não vai conseguir, infelizmente, resolver os problemas causados pela humanidade nas últimas décadas de maneira tão rápida. Mas as ações hoje existentes precisam ser tomadas para que
essas mitigações ocorram nos próximos anos. E a percepção sobre a velocidade dessa condução é importante, né, secretário? Eugênio, ouvindo um pouco o que o secretário está colocando aqui, como é que está a tomada de decisão do Porto do Açu para novos investimentos? Você acabou de dar um exemplo aqui da fortíssima demanda das empresas que querem participar disso. O Porto do Açu firmou recentemente um contrato de reserva com a RIF Global, uma multinacional de e-combustíveis, para o desenvolvimento de uma instalação de e-metanol. Explica um pouco para a gente o que é isso, como é que isso se encaixa dentro desse ambiente que a gente trata aqui agora. Então, perfeito. Isso se encaixa exatamente nessa transição para combustíveis limpos, né? Então, nesse hub de hidrogênio, o início da produção se dá exatamente com a produção do hidrogênio, nesse caso da RIF, em que eles pegaram uma área de 700 mil metros quadrados, desse 1 milhão de metros que a gente fez o licenciamento prévio, e a etapa parte, depois da produção do hidrogênio, para a produção do e-metanol, que é um combustível limpo, que tem um potencial até de ser usado em navios, por exemplo, que é um dos itens que tem uma dificuldade, uma discussão bastante grande de como se dará a descarbonização desse setor especificamente. Então, esse é um dos temas que o Porto tem trabalhado bastante, primeiro, para garantir que a gente tenha as melhores condições dentro do complexo industrial para acomodar projetos desse tipo. Geralmente, o que a gente faz é iniciar um processo de licenciamento que traz também a celeridade. Então, como o secretário falou agora, quando a gente fala em projetos sendo aprovados com taxas de retorno menores, todo o movimento de geração de fluxo de caixa que a gente puder antecipar ou trazer para mais próximo, isso torna o projeto mais atrativo. Então, é um papel nosso começar e fazer essa primeira etapa inicial de licenciamento e garantir que projetos que estejam analisando potencialmente se instalar aqui tenham uma velocidade maior para começar a produção e começar a geração de caixa, nesse nosso caso, no Porto do Açu, e isso com a ajuda do governo, para ter um processo de licenciamento mais célere. E olhando para o médio e longo prazo, como é que você enxerga o processo de tomada de decisão de investimentos, a continuidade desse processo? Então, essa questão da segurança jurídica é super importante, ter as condições físicas para que a infraestrutura no entorno também seja favorável a movimentações que sejam necessárias de chegada e saída, quando a gente não está falando para a parte offshore, ou seja, saída por mar, mas na parte interna. Então, a gente tem uma discussão bastante grande também da melhoria dessa infraestrutura em terra para o acesso ao porto, por exemplo. Isso também é uma conversa que a gente tem tido bastante com o governo do Estado, para essa melhoria de acesso trazer mais competitividade para projetos que estejam instalados ali no porto. Eu costumo dizer que o Brasil é inevitável, viu, Eugênio? Assim, tudo que tem para se fazer tem aqui no Brasil. Quer dizer, nós temos um cardápio de oportunidades gigantesco e o que você está dividindo aqui com a gente só prova a minha tese. Carla, o BNDES é uma ponte, né? É uma ponte entre os negócios. Tem um terceiro ator aqui, do setor, depois do setor público e do setor privado, tem um terceiro ator aqui, que é o Congresso Nacional, que é onde nascem as leis maiores, né, a percepção da segurança da regulação, de como as coisas funcionam. Você, publicamente, você tem defendido um diálogo maior entre o setor privado, o Congresso Nacional. Como é que você percebe hoje essa relação, o quanto ela tem andado na velocidade necessária para destravar isso tudo que a gente está ouvindo aqui? Acho que tem dois elementos aqui coincidentes do secretário do Eugênio. Os dois mencionaram nas suas atribuições, né, planejamento e longo prazo. E dentro da discussão da transição energética e da emergência climática, uma coisa que a gente observa é a alocação de recursos. Como que a gente vai financiar os investimentos? E aí, países anunciaram grandes programas de incentivo. Então, o diálogo com o Congresso ele é mais do que necessário, já que a gente é um país que constantemente a gente está debatendo a nossa situação fiscal. Então, fazer boas escolhas, ter uma escolha estratégica, escolher qual é a nossa ambição e alocar recursos para cumprir essa ambição é mais do que necessário. A gente tem exemplos de boas práticas. Recentemente, o BNDES publicou um artigo com a IRENA
sobre o quanto o papel do banco, em colaboração com o planejador, foi capaz de expandir as renováveis no Brasil. Então, a gente foi desde o primeiro, e diversificar a matriz elétrica. Então, a gente foi desde o primeiro projeto eólico no Rio Grande do Sul, apoiado pelo banco, e foi o primeiro projeto eólico implantado no Brasil, até ser o líder global de energia limpa no mundo. O BNDES só atua no Brasil e os nossos competidores atuam em outros mercados. Então, a gente tem que fazer boas escolhas. Então, eu entendo que os desafios de desenvolvimento do Rio de Janeiro coincidem com os desafios de descarbonização da indústria de óleo e gás. O Rio de Janeiro também tem infraestrutura logística e portuária, então pode ser um grande provedor de soluções para SAF, para metanol. A gente tem muitas oportunidades, então a gente tem que saber escolher, e o diálogo com o Congresso para a gente alocar bem os nossos recursos é mais do que necessário para a gente financiar a transição. Então, precisa de BNDES, precisa de recursos públicos, mas principalmente do investimento privado. E como é que você enxerga a velocidade hoje, daquilo que está acontecendo hoje já, contando com cada um fazendo o seu papel? BNDES, setor privado, os governos regionais, subnacionais, o governo do Rio de Janeiro. Qual é a sua análise sobre a velocidade do que está acontecendo hoje e a participação do BNDES nisso? Entendo que a gente é um país de muitas necessidades, de séculos diferentes, né? E eu vejo que na transição energética a gente é muito coincidente e concorda. Por quê? Acho que existe um grande interesse de investidores internacionais em investir no Brasil. A gente tem bons fundamentos, né? As nossas vantagens comparativas. O BNDES tem um papel relevante nessas vantagens, porque a gente consegue prover financiamento de longo prazo em moeda local, ou quando o projeto demanda moeda estrangeira, a gente tem um capital relacional com multilaterais, com bancos de fomento estrangeiros, e a gente é capaz de fazer a ponte que você mencionou, Thaís, entre o mercado privado e, principalmente, para um investidor novo que está chegando, apresentando para ele exemplos bem-sucedidos. Então, um investidor que procure um caminho de investimento no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, acho que podemos citar aqui o saneamento do Rio de Janeiro, o porto financiado, a termoelétrica, os projetos de biometano e o quanto a gente observa de oportunidade de curva de investimento nesses novos segmentos. Que bom. Obrigada. Obrigada aos três secretários, Eugênio, Carla, obrigada por esse debate. Vamos passar para o próximo.